Igreja querida, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho segundo João, no capítulo 9. Nós vamos ler essa porção da Escritura Sagrada que nos mostra uma caminhada de Cristo, ao qual, saindo de um ambiente extremamente hostil à pessoa dele, se depara com alguém extremamente carente na sua história de vida. E o Senhor então coloca os olhos na vida dele, transforma em detalhes o seu viver, e nós temos nessa manhã, nesse dia 1º de fevereiro, a oportunidade de meditar um pouco nessa porção da Escritura. E para isso eu convido você a observar comigo João capítulo 9, verso 1 em diante, e acompanhar, seja através do seu smartphone, a sua Bíblia, a leitura que será feita. Se tem alguém contigo, próximo de você, que não tem um exemplar da Bíblia, que você possa apresentar para ler junto. Diz assim o texto: caminhando Jesus, ele viu um homem cego, e veja bem, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, o Senhor faz lodo, ele cospe na terra e faz lodo com a saliva e aplica aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. No texto nos diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. E então os vizinhos, o que dantes o conheciam de vista, mendigando, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, nós te rendemos graças por tua palavra santa, inerrante, palavra viva, que aponta para a eficácia do agir do Senhor na vida do teu povo. Nós te rendemos louvores pela palavra, Pai, que alimenta a nossa alma e que, assim como aquele tanque, ela nos lava também. Ela lava das nossas impurezas de coração, das nossas intenções mais sutis, que muitas vezes vêm carregada de pecado. Obrigado, Pai, por essa santa palavra. E nesse instante, Pai Santo, mais uma vez, como teu servo agora há pouco orou, nós mais uma vez colocamos diante de Ti essa necessidade que todos aqui temos, de que o Senhor nos dê a graça da concentração. É tão comum, Pai, nós sermos visitados por pensamentos, nós perdermos o foco em momentos especiais como esse. Então nos ajude a, neste texto, naquilo que será explicado, a nós absorvermos, ó Pai, algo para o nosso viver, e que o Teu nome, mais uma vez, seja exaltado, e que ao término, ó Pai, da leitura, da exposição bíblica, nós tenhamos olhos somente para o Teu Filho, somente para Cristo. Esse é o nosso clamor, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem aí com a sua Bíblia ainda aberta. Como eu disse, o texto é conhecido da grande maioria que se encontra aqui, conhecido da igreja, e relata para nós uma caminhada de Cristo, ao qual alguns detalhes vão saltando aos nossos olhos,
para que a gente possa, nesse início de fevereiro, pensar um pouquinho nas escolhas que nós temos feito. E para isso, o tema que o Senhor, pelo Espírito Santo, coloca em meu coração é redimidos para a edificação de muitos. Repito, redimidos para edificar a muitos. Não a todos, mas a muitos. Todo homem e toda mulher que, pela graça de Deus, foi transportado do reino das trevas, o reino da cegueira, para o reino da luz, pela misericórdia de Deus, ele se encontra entre os redimidos. E entre os redimidos, a sua vida em Cristo, ela passa a edificar a muitos. E com isso em mente, você tem esse texto dizendo no verso 1 que caminhando Jesus, ele viu um homem cego desde o nascimento. E é interessante que o Senhor está saindo em todo o capítulo 8 de uma conversa aonde no término, o último versículo do capítulo 8 diz que alguns estão pegando em pedras para tirarem Cristo, e Jesus se oculta e sai do templo. Quando você lê o último versículo do capítulo 8 do Evangelho de João, é dito que logo após Cristo falar da sua deidade, da sua perfeição, do Senhor trazer à memória daqueles homens que eram religiosos, diz a Escritura Sagrada que eles pegam em pedras para tirar nele, mas Jesus se oculta e sai do templo. E caminhando Jesus, do lado de fora, ele vê um homem cego de nascença. Que detalhe interessante. Cristo vê o homem antes do homem poder vê-lo, porque o homem é cego de nascença. Se o homem não pode enxergar, se o homem não pode observar o detalhe como você e eu, das cores, da proximidade, somente discernir a voz dos seus pais, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos, sem ter a graça de poder ter a alegria de fazer as diferenciações que a visão nos traz. O texto diz que Jesus enxerga ele. Jesus vê esse homem no caminho, mas os discípulos fazem ali algumas perguntas que diz o texto, ao perguntar para Cristo: mestre, quem peca? O que aconteceu com esse homem, a situação desse homem, quem pecou, este ou os pais, para que ele nascesse cego? E aí você vê o detalhe que eu e você precisamos, volta e meia, sondar, pedir ao Espírito de Deus que sonde o nosso coração, porque a mesma pergunta desses discípulos nós às vezes trazemos, quando vemos as mazelas na nossa realidade social, quando enfrentamos situações no meio do nosso contexto de comunidade, de igreja, e de vez em quando você também faz essas mesmas perguntas: quem pecou? O que aconteceu na árvore genealógica dela? O que aconteceu com ele para que ele nascesse dessa forma? E os discípulos estão perguntando para esse Cristo, que é o seu mestre, quem pecou, este ou os pais? E Jesus responde: não, nem ele, nem os pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então troque a pergunta. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, em vez de quem errou, por que não pensar o que Deus quer revelar, o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer apontar através dessa realidade, para nós e também para as pessoas ao redor. E essa forma de responder, Jesus relata no verso 4 da seguinte forma: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite virá, as trevas vão volumar, mas quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu peregrino por aqui, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele encoraja os seus discípulos, agora ele parte para a ação. Ele, diz o texto, ele cospe na terra, faz lodo com a saliva, aplica nos olhos desse homem cego de nascença, e dá uma palavra para esse homem fazer um caminho até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O homem foi. Não sei se foi conduzido por alguém, não sei se foi tateando. O certo é que ele deu os passos para chegar até o tanque que denominado é de enviado. E ele chega ali. E segundo João, ele foi, ele lavou-se,
lavou o seu rosto, e ele então voltou vendo. Você pode imaginar comigo a alegria que brota do peito desse homem. Você pode imaginar comigo a caminhada onde ele agora encontra os seus vizinhos, que o texto diz no verso 8, aonde ele encontra os que dantes o conheciam, aonde ele encontra pessoas que no meio da sua realidade de vida, diz o texto que ele chegou a mendigar. Começou então agora um burburinho. Não é este aquele que estava sentado, que pedia esmolas? E uns diziam, sim, é ele. Outros, não, se parece com ele. E ele afirmava, sou eu. E perguntaram-lhe, como que foram abertos seus olhos? E ele relata, o homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, me deu uma palavra, faz o caminho até o tanque de Siloé, porque o poder não está no tanque, está na palavra. A magia não está na exposição de ir até aquele tanque, não está nem nos passos de obediência dele, está na palavra do autor da vida. E diz o texto que ele foi, lavou, e ele confessa isso, eu fui, lavei, me estou vendo. E aqueles vizinhos e aqueles que dantes o conheciam, estão perguntando, onde está ele? E ele responde, eu não sei. Primeiro ponto, irmãos, de redimidos para edificar muitos, que eu trago para o nosso coração nessa manhã, é que Deus não desperdiça dores. Recentemente eu disse isso para um irmão muito amado, meu irmão, Deus não desperdiça as nossas dores. De maneira que a dor desse homem, vamos imaginar aqui um pouco, olhando para o texto, um homem que nasce nessa realidade, diz o texto bíblico que você lendo o capítulo 9, os seus pais também viveram esse mesmo drama com ele. Diz o texto sagrado que ele chega ao ponto então, como falamos aqui, de chegar agora a mendigar, mas ao mesmo tempo que nós vemos essa realidade, quantos questionamentos os pais fizeram, a família fez, aqueles que o viam faziam. Da mesma maneira que você faz alguns questionamentos quando para num farol, por exemplo, e uma criança bate, pedindo para você uma moeda. Mesma forma que você, quando anda pelas ruas da cidade de Manhuaçu, se depara com alguém dominado por entorpecente, e você se pergunta, eu vou doar ou não vou doar? Eu vou entregar ou não vou entregar? Eu vou ajudar ou não irei ajudar? Aí você vê todo esse questionamento dessas pessoas agora, vendo aquele homem enxergando, feliz, alegre, alguém que foi agraciado com a palavra de Cristo, e nos passos que ele deu, volta radiante, e ele quando procura Cristo, não encontra Jesus. Guarde esse detalhe, porque Jesus saiu de cena. E veja o que o verso 13 nos diz, observe na sua Bíblia, levaram ele aos fariseus, o que dantes fora cego. Veja o que diz o autor bíblico, capítulo 9 de João, verso 13. Levaram-no aos fariseus, aquele que no passado, dantes, fora cego. Verso 14, era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E agora começa, do verso 15 ao verso 34, esse homem com os olhos abertos, esse homem que foi encontrado por Cristo, esse homem que foi alcançado pela graça redentora de Jesus, ele se depara agora, não com a pessoa de Jesus primeiramente, ele se depara agora com os fariseus, ele se depara agora com todo o complexo que a religião da cultura de Cristo hebraica, ela traz para ele, e Jesus realiza algo no sábado, que segundo os acréscimos judaicos, aquilo que nós temos como as porções de leis cerimoniais, era proibido, quebra ali o status quo. O Senhor vem, a palavra de Deus mostra que Jesus faz no sábado, e relata isso João, e esse contexto de fariseus, gente da alta
patente da intelectualidade judaica, começa agora um diálogo com esse homem, enxergando agora. Porque agora ele enxerga fisicamente, mas o mais importante, o seu coração, os olhos do seu coração, a sua vida, espiritualmente falando, o seu homem interior, como diz Paulo, foi despertado. Deus não desperdiça dores, irmãos. Ele redime para a edificação de muitos. Mas como apoiar nessa experiência de Deus não desperdiçar dores? Veja que isso é tão curioso, porque muitas das vezes está diante de nós em um culto, e eu falo aqui em tese, por exemplo, gente ferida por brigas, gente magoada e acúmulos de mágoa, gente que entra por esse santuário com traições emocionais, rompimentos entre filhos e pais, e Cristo entra da mesma maneira nesse lar, através do seu olhar. Ele quebra o orgulho, ele produz arrependimento, ele gera reconciliação, e ele pega esse episódio que você vive talvez de maneira tão dramática na sua vida, e transforma isso num milagre público, que é o que Deus está fazendo com esse homem. O Senhor pega a sua história, redime a ele, dá a ele visão, e agora traz a ele algo ao que ele vai testemunhar publicamente. E como alguém que se torna um discípulo de Cristo, passa pelas mesmas realidades. Ele nasce em delito e pecado. O Senhor adentra a sua história, redime a sua vida. Traz a ele agora aquilo que já citado aqui foi por Paulo em Colossenses, no capítulo 1, quando ele diz que nós todos pertencíamos ao império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E a Bíblia diz que assim ele faz com todos os seus filhos. Não desperdiça dores e redime para a edificação de muitos. E como podemos observar, há uma segunda realidade quando ele não desperdiça essas dores. Ele leva você agora para um caminhar com ele progressivo. Repito, uma vez que você foi redimido por Cristo, ele agora vai conduzir você para uma caminhada onde a sua vida vai passar por progressos no caminho da maturidade cristã. Você não vai ficar um bebezinho, aquele que vai beber leite a vida toda. Você vai ter as suas faculdades exercitadas na caminhada com Cristo e no discipulado a Cristo. E isso é visto na história desse homem. Observe comigo, olhe para a Bíblia, capítulo 9 do Evangelho de João. Olha o progresso que é dito no texto. Diz o versículo 14, que era sábado, o dia que Jesus fez lodo, e ele lhe abriu os olhos. E então os fariseus, por sua vez, perguntaram como que ele chegou a enxergar. Ele respondeu, olha, ele diz da seguinte maneira, veja bem, o homem chamado Jesus aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. E alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E há divisão entre eles. Novamente eles vão até o cego e dizem, e perguntam para ele, aquele ex-cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Agora, olha o que ele relata no verso 17, que é profeta. No início ele diz que não sabe. Agora ele entende que esse que deu a palavra a ele é um profeta. Continua. Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os seus pais e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Os pais responderam, olha, sabemos que este é nosso filho. Sabemos que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele vai falar de si mesmo, ele idade tem. Isso seus pais disseram porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo,
fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. A Escritura vai e diz que chamaram ele pela segunda vez, o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retruca: olha, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ao mesmo tempo, quando você vai para o versículo de número 29, é dito assim: nós sabemos, os fariseus dizem, que Deus falou a Moisés, mas a este nós nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Veja o que está nos lábios desse ex-cego, verso 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, olha, lá no verso 17 ele entende que Cristo é profeta. No verso de número 33 ele entende que Cristo é de Deus. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E eles então o retrucam e dizem para aquele ex-cego: olha, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o colocam para fora, o expulsam. E do verso 35 a 41, ele encontra com Jesus novamente do lado de fora da sinagoga, só os dois. E ali ele adora a Cristo, porque Cristo se manifesta a ele reconhece a divindade de Cristo. E quando eu vejo esse progresso individual, a visão desse cego que é restaurada, não para que ele pudesse somente contemplar as belezas naturais, as cores, as estruturas da arquitetura de Jerusalém, mas para que ele pudesse enxergar a glória de Deus e testemunhar diante de uma estrutura religiosa e cega. Porque o capítulo 9 nos mostra no seu início alguém cego fisicamente, mas no meio do capítulo 9 você tem uma estrutura genuinamente opressora, cega, para aquilo que o Senhor estava fazendo no seu tempo. E veja que isso então vai apertando um pouco conosco, porque nós precisamos, como alguém que sabe que Deus não desperdiça dores, nos conduz a uma vida cristã que vai progredindo, como esse homem foi dando passos até ser por Cristo, lá no final do capítulo, encontrado com a sua visão perfeita. Aí nós nos deparamos com um homem que é curado, mas que não recebeu apenas a visão, mas recebeu oposição. Só alguém que genuinamente ouviu a palavra de Deus no seu coração e foi por ela transformado, ele consegue lidar com a oposição. Oposição na família, oposição no trabalho, oposição diante, irmãos, do mundo mal, com seus prazeres, com as suas oportunidades. Essa oposição que é relatada no capítulo 9 para nós, de forma religiosa, mas ao mesmo tempo, como disse Gregório Magno, a fé é como ouro, ela só vai atingir a pureza se ela passar pelo fogo. Quanto mais o fogo, sob a fé do eleito, mais ele vai ser purificado. Ah, queridos, esse ex-cego enfrenta calor da rejeição, mas esse calor transforma a sua experiência em algo cristalino, de maneira que a prova que ele nasceu sobre ela não veio para destruí-lo, mas para fundir uma fé que ele viesse a ganhar, uma clareza e a maturidade dele. Ela foi progressiva, de maneira que ele não viu só o homem Jesus, mas enxergou um profeta, admitiu um homem de Deus e termina adorando o Senhor. E assim, nós temos 3 aplicações sobre esse progresso. Primeiro deles, olhando para esse texto, quem realmente é por Cristo encontrado, não permanece calado. O capítulo 9 mostra que esse homem, instantaneamente, quando ele faz o caminho de volta do tanque de Siloé,
ele já está agora falando de Cristo. E por todo o capítulo 9, ele vai falar do Cristo que o encontra, do Cristo que o visitou, do Cristo que deu a ele a palavra, do Cristo que ajuda ele a passar pela oposição, do Cristo que ele chega no auge naquela sinagoga dizendo: olha, eu era cego, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu estou enxergando, é isso que eu sei. Eu não sei o Deuteronômio decorado, eu não sei o Pentateuco na minha cabeça, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou enxergando. Louvado seja Deus. Ele é alguém que vive isso, porque foi alcançado pelo Senhor, e quem é por Cristo encontrado não permanece no silêncio. Silêncio é bom, faz parte. Alguém como, por exemplo, um homem chamado no passado aí de Rubem Alves, educador, ele tem uma crônica muito interessante chamada Solidão Amiga. Ainda ontem eu citava para uma pessoa lá em Alto Jequitibá, o que seria solidão amiga? A solidão, ela não pode ser sua inimiga. Há momento de você precisa da solitude. Jesus fazia isso. Mas a solidão, para muitos, ela é vista como inimiga. E a solidão, ela tem o seu momento, o silêncio é nobre, faz parte. Mas o que está em jogo nessa parte desse sermão para nossa reflexão é que o que está visto no texto de maneira muito clara é que quem foi por Cristo encontrado não vai permanecer em silêncio. Isso vai desembocar numa palavra talvez até mal usada por nós: testemunho. E eu pergunto para você, o que é testemunho? Testemunho é falar das mazelas do seu passado e contar isso como vitória? Testemunho é pegar um microfone e relatar para todos aquilo que você fez lá nas suas dificuldades, lá no meio dos seus ambientes mais hostis, e de repente você apontar, sim, para ti, que você saiu disso tudo? Isso é testemunho? Não. Eu te ajudo a pensar do que é um testemunho de acordo com o Evangelho. Testemunho não é olhe para mim. Testemunho é olhe para ele. Isso é testemunho. Testemunho é você olhar para o Evangelho de Lucas, médico, historiador, escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, saber que ele é autor do livro e saber que em Atos e em Lucas ele não fala o nome dele. Escreve 2 livros bíblicos e você não tem o nome dele escrito em algo de que Deus fez com ele. Ele só fala do que Cristo fez com o outro. E ele aponta para o que Cristo fez, a sua obra. No livro de Atos, o que Cristo ressurreto está fazendo através dos irmãos. Isso é testemunho. Testemunho é pensar em Paulo. Estrada de Damasco, capítulo 9 do livro de Atos. A palavra do Senhor nos mostra aquele homem ao chão, cego, e ele escreve 13 epístolas, depois de 25 anos de convertido, porque a gente às vezes pensa que Paulo, uma vez que ele passa pela estrada de Damasco, ele é por Cristo alcançado, as coisas aconteceram assim. Não, ele passa 3 anos na Arábia, 14 anos em silêncio. Os próximos 6 anos você vai ver Paulo na sua viagem missionária, depois de 14 anos, a primeira viagem missionária. Aí você tem com 20 a 25 anos, Paulo, a primeira epístola escrevendo. Por que disso? Porque a obra em Paulo, ela é mais importante para Cristo do que a obra através de Paulo. Cristo teve 3 anos de ministério e 30 anos de vida, o Senhor o moldando, para que quando ele se manifesta, aquele treinamento o capacitou para viver aqueles 3 anos intensamente, porque a vida, ela tem que estar, meu querido irmão e irmã, à frente daquilo que é a obra. Aquilo que eu sou e que Cristo fez em mim, precisa estar à frente daquilo que eu faço. E por isso, muitos escândalos, porque às vezes nós fazemos aquilo que não somos preparados, não somos chamados a fazer, e quando isso acontece, por causa da ausência do preparo, do moldar desse tapeceiro na nossa vida. E olhe para o próprio Paulo quando ele relata a sua conversão. Se ele escreveu depois de 20 anos a primeira epístola, você poderia parar no primeiro livro de Timóteo e ver Paulo dizendo assim: eu sou grato para com Deus que me fortaleceu, me considerou um vaso útil,
E ele diz que a graça se manifestou, e ele fala como foi. Eu fui blasfemo, perseguidor da igreja, mas obtive misericórdia. Ele se identifica como o menor dos santos, o pior dos pecadores. Isso depois de 20 anos. Ele não é alguém que está saindo da estrada de Damasco escrevendo isso. Isso está tão impregnado nele, quem ele é. Mas tinha duas perguntas. Observe o detalhe no livro de Atos, que recentemente eu falava com o reverendo Mileno. Quando você abre o livro de Atos, em Atos 9, você tem a conversão de Paulo, relatada por Lucas. Mas em dois momentos no livro de Atos, o próprio Paulo fala da sua conversão. Em Atos 22 e em Atos 26. Você faz bem chegar em casa e ler. E dentre os detalhes que Paulo cita da sua conversão, ele fala sobre duas perguntas que sempre permearam a sua vida, que volta e meia seu coração fazia para ele mesmo, e ele trazia isso à sua mente. Primeiro, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Essa pergunta, um salvo, alguém que foi alcançado por graça, volta e meia, ele vai fazer, porque ele está impressionado com a grandeza de Deus. Quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta que Paulo diz que ele também, durante a sua caminhada, sempre fazia: que farei, Senhor? Um homem que tinha autoridade para prender cristãos, um homem que no próprio Atos 9 está voltando com cartas nas mãos, vindo com cartas nas mãos para prender alguns cristãos em Damasco. Olha que coisa, acostumado a dar ordens, agora ele tem que se perguntar: Senhor, o que eu vou fazer? Um irmão da década de 40, Watmani, sua biografia, ele diz que até para comprar um sapato, ele viveu uma fase que ele perguntava para o Senhor: Senhor, esse sapato vai chamar mais atenção para mim e vai atrapalhar, vai ofuscar aquilo que o Senhor fez e faz na minha vida, a simplicidade? O que eu vou fazer? Nós não fazemos essas perguntas via de regra hoje, irmãos. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Devo fazer? Devo ir? Nas escolhas tão nobres, namoro, casamento, mudança de cidade, mudança de emprego, que farei, Senhor? E quando você olha, você observa que quem realmente é por Cristo encontrado não permanece em silêncio. Amém, igreja? Segundo ponto que esse texto diz: fidelidade a Cristo pode custar aceitação. Ser fiel pode custar a aceitabilidade diante de alguém. O texto nos diz que esse homem teve os olhos abertos, está agora dentro de uma sinagoga, sendo questionado, e ele expressa fidelidade, e ele sente a dor da rejeição, inclusive dos pais. E essa dor da rejeição dos pais, que olham para ele e dizem: olha, ele tem idade, com medo, abre mão do filho em detrimento de uma posição. Fidelidade pode custar aceitação. Fale de Cristo, mas esteja preparado, pode custar aceitação. Terceiro, pais ensinam coragem espiritual quando escolhem a verdade ao invés do conforto social. Esse casal, olhando para os pais desse texto, eles tiveram um grande desafio na educação desse menino, desse homem cego de nascença. Imagine comigo um pouco, numa época que não tem ultrassom, quando essa mulher ganhou o neném, pegou essa criança nos braços, e agora começaram a observar que essa criança tinha suas debilidades a nível de visão.
Coração da mãe, hiper mais sensível talvez ali, de ter que ficar agora cuidando, todos os cuidados da casa para ele, e isso por um período agora, até ele chegar a ser homem. Agora você vê que esses pais perderam uma grande oportunidade de ensinar sobre coragem, quando eles preferiram o conforto de uma consciência de que não queria assumir a realidade daquele filho e do que Cristo fez na vida do filho. Esse casal convive com o filho desde bebê, sem esse bebê que cresce enxergar, tiveram as suas vidas mudadas pela deficiência do filho, inseguros muitas vezes, como às vezes os pais do nosso tempo, quantas limitações pais têm que lidar com filhos, limitações genéticas, físicas, emocionais, que mudam a vida dos pais. Os transtornos cada vez mais comuns do nosso tempo, TDAH e outros aí que a gente vai vendo níveis que vão chegando até nós, cada vez surgindo outros, e você pode questionar isso, mas imagine como isso muda a vida do pai e da mãe. E aí você vê que esses pais que precisavam enxergar nesse momento o valor do ministério de Cristo para o filho agora enxergando, testemunha para o pai, para toda a sinagoga e a classe de eruditos fariseus, com ousadia do que Cristo fez por ele. E nós aprendemos com esse filho uma coisa: é muito melhor testemunhar para a tua família enquanto está vivo, enquanto eles estão vivos, do que você ir a um funeral e fingir que eles foram salvos. Coragem. Vou repetir. É muito melhor, minha irmã, meu irmão, na peregrinação sua como cristão e discípulo de Jesus, você testemunhar para a tua casa, para a tua família, para os teus, enquanto eles estão vivos, foi o que esse filho fez, do que você ir ao funeral deles e fingir que eles foram salvos. E eu quero concluir com aquilo que esse texto é de forma muito clara. Primeira coisa então, recapitulando nossa conversa nessa manhã: Deus não desperdiça dores, Ele redime para a edificação de muitos. Segundo, esse povo redimido cresce progressivamente. E concluindo, nós vemos agora então a maior cegueira que este capítulo 9 nos mostra, é a cegueira religiosa. Sobre isso eu quero então partir para a conclusão, olhando para a vida desses fariseus sábios, entendidos da letra, que enxergavam fisicamente minúcias da lei, enxergavam hábitos, costumes, o ato de lavar a mão, o ato de comer, eram atentos às suas festas e cerimônias, mas estavam cegos espiritualmente. E agora, os fariseus que viram o milagre, viram alguém alcançado por Cristo, viram alguém falando de Cristo, mas recusam a luz. E o cego e ex-cego recebe a luz vendo o seu Salvador. Eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, nessa manhã, que o maior perigo para a família cristã, para o casal, não é o mundo, mas é a religiosidade sem coração, sem alma. Por isso Jesus diz: cuidado, para que você não ganhe o mundo inteiro e você perca a sua alma. Ele não está falando de salvação e perder ela, não. Ele está falando de perder seus sentimentos, perder a leveza da vida, perder a alegria da salvação. De maneira que você tem que compreender que essa religiosidade sem coração seria enxergar, porque ver não é o mesmo que crer. Porque Cristo deu uma visão perfeita para aquele homem, mas o encontro com ele, ao ser expulso daquele ambiente, nos mostra um Cristo que, como bom pastor, parte em busca de uma ovelha perdida, apontando para os seus corações e rendidos ali, trazendo ela rendida ao seu senhorio. Porque famílias cristãs, como nós, precisamos fazer escolhas certas. E escolhas certas vão passar por um relacionamento vivo com Cristo, e cuidado com o tradicionalismo religioso. Pastor, o que é tradicionalismo que o senhor quer dizer?
Se você quiser anotar, anote, como alguém disse no passado: a tradição é a fé viva dos mortos. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Repito, a tradição é nobre, é a fé viva dos nossos antepassados, vai passar de geração. Mas agora o tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. E eu quero falar de 3 formas de cegueira religiosa, com base no verso que é dito, 34 do capítulo 9, quando aqueles homens dizem para aquele homem ex-cego: tu és nascido todo em pecado e vem ensinar para nós, e aquele homem é expulso dali. Jesus disse, olha o que então a partir do verso 35, Jesus encontrando com aquele homem, diz o verso 35 assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, perguntou para ele: você crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Se você voltar a sua Bíblia lá em João capítulo 4, 26, a mesma fala Jesus fala para aquela mulher samaritana: já o tens visto, é o que fala contigo. E então Jesus afirma, ouvindo dele o seguinte: creio, Senhor. E Jesus o adora. E Jesus conclui no verso 39 a 41 dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, olha o que eles perguntam, acaso nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora vocês dizem, vocês falam, nós enxergamos, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O vosso pecado é achar que enxerga. E aí, irmãos, nessa casa de oração, nessa manhã, nós temos 3 formas de cegueira religiosa, que é uma grande tragédia. A primeira delas é a cegueira religiosa sem arrependimento. E eu vou falar em tese o que às vezes é muito comum no meio da cristandade, que a gente precisa tomar muito cuidado. É quando liturgicamente eu já entendo que dentro da liturgia tem um momento coletivo de pedir perdão a Deus e aquilo vai se tornando uma reza, uma repetição, sem tocar a profundeza do coração. Porque numa liturgia é um convite para você olhar para ti na luz de Cristo. E isso não é somente no ambiente cultico aqui, neste edifício, na sua casa, nos seus ambientes relacionais como trabalho, escola. Isso não é algo meramente decorado. Mas é muito perigoso nós caminharmos religiosamente sem arrependimento, servindo a Deus, mas não se rendendo aos processos de santificação. O que seria isso? Agora não no capítulo 9, mas vai para o capítulo 5 de João comigo, e observe os mesmos fariseus. Olha que interessante, capítulo 5, no versículo 39, texto conhecidíssimo dos irmãos, eu tenho certeza da grande maioria aqui, mas olha o detalhe relatado por João, capítulo 5, verso 39 e 40, diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Palavras de Jesus. São elas mesmas que testificam de mim. Só que o verso 40 tem um contudo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Segundo Jesus, os fariseus, aqueles que estão ouvindo essa fala que é elogiosa, vocês examinam as escrituras. Vocês julgam ter nas escrituras, nos livros, como o próprio Pentateuco, nos profetas, nos salmos, vocês julgam ter nelas a vida eterna, isso é nobre, são elas que testificam de mim. Aí que aperta. A interpretação de vocês, de todo o antigo pacto, não consegue me enxergar.
E ele diz: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles conhecem a lei, frequentam o templo, defendiam a moral, mas os seus corações ante a Jesus Cristo permaneciam endurecidos, um véu sobre a sua face, como Paulo diz escrevendo na igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 4. Isso aponta para a nossa confissão de fé. Você que gosta de teologia, você que tem se debruçado sobre confissões de fé, como Westminster, a nossa confissão de fé, veja bem, no capítulo 19, quando fala da lei de Deus, ela relata o seguinte: a lei moral permanece, mas não como meio de salvação. A tentativa de se justificar pelas obras da lei, o erro dos fariseus, é uma perversão do evangelho. Porque estes fariseus adicionavam tradições humanas à lei divina. Ou seja, eles baseavam na sua justiça na observância meticulosa de regras, ignorando a espiritualidade da lei. Você chega no capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo, nossa confissão trata a humanidade após a queda como morta espiritualmente, incapaz de produzir bem que agrade a Deus por ela mesma. E os fariseus se encaixam justamente aqui, como exemplos de pessoas que, confiando na sua própria bondade, na sua justiça própria, demonstram a corrupção do coração do humano, que busca uma glória pessoal, em vez da glória ao Senhor. E quando você chega no capítulo 10 da vocação eficaz, há um termo que nós às vezes evitamos, mas é necessário pensar: os não eleitos. É dito no capítulo 10 da vocação eficaz, no ponto 4, assim: os não eleitos, posto que sejam chamados pela palavra, e tenham a graça das operações comuns do Espírito, contudo, nunca se chegam a Cristo. Portanto, por não se chegar a Cristo, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio aqueles que não professam a religião em Cristo, por mais diligentes que sejam em adaptar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. E há algo grave a nós pregadores: o asseverar e manter que podem é detestável e pernicioso. Paulo, lá no capítulo 16 da primeira carta à igreja de Corinto, olha o que ele diz acerca disso. 1 Coríntios 16, somente esse verso 22, Paulo diz assim, vamos ler juntos? Capítulo 16 da primeira carta, verso 22. 1 Coríntios 16, verso 22, está dito: se alguém não ama, vamos ler juntos? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama Cristo, seja anátema. Paulo está concluindo uma carta para aquele contexto de irmãos que se viam tão sábios, nos mostrando que a cegueira da religiosidade sem arrependimento é um grande risco. Como que isso aparece hoje, pastor? Na maneira sutil de eu ser um frequentador dos ajuntamentos da igreja, mas resistente às mudanças interiores. Sendo filho de Deus, isso é irresistível. Essa cegueira tem levado famílias a preservar uma aparência, mas vivendo sem arrependimento. Às vezes até sendo defensor de doutrina, mas rejeitando o básico. E eu creio que nos anos de vida que Deus tem levado você e a mim, nós já vimos isso muitas vezes, irmãos. E esse é um risco. Porque no entendimento de Agostinho, muitos amam a luz, desde que ela não revele o seu ou os seus pecados. Cegueira de religiosidade sem arrependimento. Cegueira do orgulho espiritual, que é um outro risco. Eu entendo, eu sei, eu não preciso aprender. Eles estão rejeitando Jesus, não é por ignorância, não. É porque eles estão permitindo que a sua arrogância se manifeste.
Porque o orgulho é uma forma sofisticada, lá na raiz, de incredulidade. Quem acha que enxerga completamente, muitas vezes está fechando os olhos para a verdadeira luz. E eu tenho que me perguntar nessa manhã, eu ainda sou ensinável? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você ainda é uma pessoa ensinável? Ou você é aquele que está com tempo de casa e dizendo, eu sei tudo? Um alerta, cuidado com esse tipo de cegueira, que é a cegueira do orgulho espiritual. E na conclusão, a cegueira da fé que não leva para a obediência. Tudo mudou na vida desse ex-cego quando ele ouviu a palavra de Cristo. E ele, por um ato de fé, dá passos até aquele tanque, volta enxergando. E a partir de então, esse homem enxergando, ele obedece, ele fala, ele proclama, ele testemunha, ele é rejeitado. No término do capítulo, ele é encontrado por Cristo, ele adora o seu Senhor. E agora, irmão, podemos inferir que a sua vida transformada, chegando em casa, se os seus pais eram vivos, se ele foi alguém que se casou, agora tudo muda na sua vida, porque ele agora se tornou alguém que está enxergando, mas não só fisicamente, o seu coração. E aí nós vemos duas realidades, eu termino aqui para a gente orar. Se a tua maior alegria for conhecer a Cristo, a segunda maior vai ser fazer Cristo conhecido. Amém? Guarda isso, meu irmão. Se a tua maior alegria for conhecer Jesus, a segunda não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, vai ser fazer Cristo conhecido. Porque todo aquele que em Cristo está escondido, e diz isso, eu estou escondido em Cristo, ele sabe que Cristo não deve estar escondido nele. Cristo usa o seu falar, Cristo usa as suas mãos, seus pés, como diz a canção, né, do irmão Daniel de Souza, somos teus pés, somos suas mãos, por onde nós formos. E assim, nós podemos ver esses três tipos de realidade de cegueira. Vamos pedir perdão ao Senhor, irmãos, e vamos, uma vez que o Senhor abriu nossos olhos, ter boas escolhas, e como genuinamente discípulos que enxergam, que nós possamos sempre enxergar em tudo a pessoa de Cristo, inclusive nas nossas adversidades, para a glória dele. Nós vamos entoar uma canção. Convido você então a curvar a sua fronte, a gente adorar o Senhor com mais um hino, uma canção antes de terminar esse momento. Mas tenha esse momento, um momento onde você pode se apresentar ao Senhor como alguém que, uma vez que foi alcançado pelo Senhor, você agora é enviado, como Jesus fez com aquele homem. Enviado daqui a pouco para a vida, para casa, para os seus, de maneira que cada vez mais essa graça renove no seu viver. Vamos adorar a Cristo, vamos colocar de pé. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
trouxe dar ao homem salvação. Deus eterno, em nome do Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por poder ouvir Tua palavra, poder ser por essa palavra orientado em áreas tão cruciais da nossa vida. Diante do Teu altar, nós comunitariamente Te pedimos perdão pelas vezes que nós pensamos que enxergamos, pelas vezes que nós nos parecemos em algum momento com esses fariseus, ó Deus, do tempo de Cristo, ali em João capítulo 9, que questiona, que expulsa, que não tem sensibilidade nem para com alguém tocado por Cristo na sua singeleza, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, como igreja. Se o Senhor, ó Deus, em dado momento vê isso em nós e nos traga de volta ao caminho que lhe agrada, ao caminho que honra o Teu nome, ao caminho que exalta o Senhor, ó Pai, que é o caminho da humildade. Livra-nos da cegueira do orgulho, Senhor. Livra-nos da cegueira da religiosidade sem obediência. E livra-nos, ó Pai, também como família, como lar, de uma fé medrosa, de uma fé que não se aproprie com coragem, que não testemunhe diante da oposição, Pai. Nós Te rogamos isso. Te agradecemos por todos os avanços que o Senhor tem feito na nossa vida, como comunidade, individualmente com cada irmão, Pai. Obrigado pelos progressos que o Senhor tem avançado na vida de cada um de nós, na luz que temos por graça. E nos ajude também, Senhor, este algo que está aos Seus pés, dependendo de Ti, de forma, Pai, que aquilo que ocorreu com aquele homem seja também contado como a nossa história, que tudo aquilo, Senhor, que aponta para a bênção de sermos redimidos, possa desembocar na edificação de outras pessoas, de muitos, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, como disse nosso irmão Paulo. Nós Te rendemos graças pela Sua palavra, pela Sua instrução, em nome de Jesus. Amém.